Simplesmente o episódio mais épico de todos de Bleach e nada menos do que uma obra de arte em forma de anime, galera. Vem comigo que a gente vai falar sobre esse episódio que tá casca grossa demais, sobre a Bankai do Yamamoto, que a gente finalmente viu animada, né? E sobre as diferenças do mangá e do anime. Pois é, teve cena cortada do mangá que diminuiu a história, mas também teve cena extra só pro anime. Tá casca grossa, mas vem comigo, vamos lá. Hey, Nestrantes, Peter aqui pra falar de Bleach, anime casca grossa pra caramba. Isso no episódio anterior, eu falei que ele tinha sido melhor até agora, aquele episódio lá. Esse último foi o melhor da história de Bleach. Toda a história de Bleach, esse último. Galera, eu não sei como expressar pra vocês. Eu falo com tranquilidade e eu repito, nenhum episódio na história desse anime foi tão insano e tão bem feito quanto esse de agora. Se bem não tem, é uma obra de arte, você não tá vendo? Tá dando mole. Porra, vai lá, assiste. Bleach mostrou mais uma vez pra galera como é que é o sonho de qualquer adaptação de mangá e sendo uma das melhores de todos os tempos. Não tem como. Bleach tá sendo o creme de la creme, o puro creme do milho verde. Sabe, adaptando, porra, as poesias, o título do episódio igual no mangá, adicionando cena nova e tudo isso com uma animação insana. Animação perfeita, parece que tu tá vendo, porra, um blockbuster. E não teria uma animação mais digna e mais linda do que essa pra combinar com a luta que acabou de acontecer. Na boa, não tem. Porque essa é uma das bancais que a gente mais esperava ver desde o anime antigo, né? E que se for contar com quem leu o mangá então, pô, com certeza contou os dias pra esse episódio. A galera que leu o mangá tava pensando nessa cena. A gente viu que o Yamamoto ficou mais pé do que nunca, e até quando alguns dos Stern Hitters mais fortes, como o Asnod, né, e o BSB pularam pra cima dele, não deu nem pro cheiro. O Yamamoto só explodiu tudo em fogo e eles saíram decolando de novo, igual a equipe Rocket. E o Rabar já falou que eles tiveram o que eles mereceram, né? Que eles interferiram em luta de gente grande. Porque o que tava vindo pela frente, né, era algo que eles nem faziam ideia. O Yamamoto parte pra cima dele, mesmo com o Blood Vein ativado, ele quase perde o braço nessa primeira espadada. E Yamamoto vai liberando mais e mais chamas até o Yuha finalmente sacar a espada verdadeira. E é aí que o Yamamoto diz que finalmente ele vai poder esmagar a carne, a espada e a alma dele de uma vez. Então quando tá tudo consumindo por chamas de todos os lados, né, de repente some tudo de uma vez e o que parecia um inferno de fogo ficou um dia ensolarado, bonito. E é aí que finalmente a gente começa a ver os poderes da Bankai mais casca-grossa de todos. A Zanka no Tachi. Do nada, todas as chamas foram seladas na ponta da espada com a ativação do poder leste. O que parecia ser só uma espadinha michuruca, toda chamuscada, na verdade era um poder tão forte que estava afetando toda a Soul Society com o calor dela. Porra, galera, é casca grossa, mas não tem como não se arrepiar falar isso. Só de ver aquilo, imagina falando já tô, imagina vendo. Todo mundo começa a ficar com a garganta seca, o lábio cortando, sabe? A água do vaso evaporando. Tava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Consequência, efeito colateral do Bankai dele. E com esse poder, toda a Bankai se concentrando na ponta, ela conseguia ter um poder destrutivo muito insano, muito overpower. Então, por exemplo, se a lâmina se cortasse, nada demais acontecia. Mas se pegasse a pontinha da espada, meu amigo, o cara tá ferrado, né? O Yamamoto toca só a pontinha no chão e abre uma cratera gigantesca no lugar porque ele simplesmente explodiu ali. Ele não botou fogo ou queimou, ele só destruiu de uma vez, acabou. E uma parada bem maneira pra gente comentar aqui é que a cena do Ishida lendo sobre os Queens, se vendo ali sobre o Yamamoto ter sido o casco deles, isso não tem no mangá. Ou seja, mais uma cena do Ishida exclusiva do anime pra aumentar o desenvolvimento dele, né? Pra ele ser um personagem mais rico. Isso foi muito maneiro. Por isso que eu falo, se você leu, vai pro anime. E se você não leu, porra, vai pro anime também. Porque isso tá muito insano. Fazia tempo que eu não vi uma coisa assim. E voltando pra luta, galera, as coisas estão acontecendo de uma forma tão épica ali que a gente nunca nem imaginaria. A gente fica até com vontade de assistir de joelhos como forma de agradecimento por ver algo tão bonito ali. Até que o Yamamoto ativa o poder oeste e atinge a temperatura de 15 milhões de graus Celsius, com o Riatsu dele aumentando tanto que é como se ele fosse banhado pelas chamas do sol. E isso é um detalhe muito maneiro, porque ele poderia ter simplesmente ficado coberto de fogo e isso já seria muito maneiro, né? Só que o Jugra mesmo falou que um calor tão forte não teria como ser visível com fogo. Isso porque na verdade foi a pressão espiritual dele que aumentou tanto que parecia que eram chamas, mas era só pressão. E quando o Yamamoto praticamente virou um mini sol, né, andando na frente do Yuha, ele ativou um poder Quinch casca grossa para poder se proteger, mas isso nem adiantou. Não adiantou porque o velho tava pé da cara e sem perder tempo já ativou o sul da Zanka no Tachi. Um poder com nome tão maluco que eu nem vou tentar falar aqui que não dá. E de repente vários esqueletos começam a se levantar e realmente foi irônico que o chefe dos ceifadores de alma, né,
fosse praticamente um necromante também. A gente percebeu isso. E um detalhe bacana é que o nome diz que é a formação de chama de 1 trilhão de corpos. Mas mesmo considerando todos que o Yamamoto já matou, ali ele não mostrou nem 1/1000 disso. Não mostrou nem 1000 corpos. Quanto mais 1 trilhão. Então eu acho que esse 1 trilhão talvez seja só um nome mesmo, né? E não algo literal. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, né? Não sei, por enquanto a gente tá teorizando. De qualquer forma, o poder é muito casca grossa, muito assustador. Não que ele não matasse os aliados dele o tempo todo, mas enfim, deve ter abalado ele. De qualquer forma, Yamamoto ativa finalmente o norte da Zanka no Tachi e libera todo esse poder de 15 milhões de graus em um corte que arregaça com o Rei Quinch de uma vez. Fala sério, você já imaginou o boss final morrer em 5 episódios assim? Pô, seria terrível pro anime, né? Muito bom, passou o seu site, mas pra gente não, tem que ter um pouquinho mais, né, de anime, né? E pra nossa sorte, pro azar deles, aquele Urra era na verdade uma cópia, só um impostor do verdadeiro Rei Quinch, o Avatar. Quando Yamamoto tá indo embora e vê que esse suposto rei tá se desculpando, pedindo perdão, ele fica apavorado. Porque não teria sentido alguém que se vê como um deus e que se coloca acima de todo mundo pedir perdão por perder uma guerra, né? Que ele mesmo começou, não faz sentido isso. E aí que a gente vê que no subterrâneo da Divisão 1, tudo explode, faz a gente entender o que realmente estava acontecendo. O verdadeiro rei tinha ido convencer o próprio Aizen a se juntar ao lado dos Quinch. E galera, você já imaginou se isso acontecesse? Aí que realmente ferrou, né? Aí não teria mais anime, praticamente. Já podia descer os créditos, acabou. E eu achei muito maneiro, achei incrível como é que o Aizen tenta ser imponente, mesmo numa situação daquelas. E ele simplesmente recusa a proposta. Claro, aquela talvez fosse a única maneira de sair livre dali. Mas o Aizen não aceitaria sair da prisão para ser um cachorrinho na coleira de alguém. Né? Ou ele é rei de tudo, ou ele não é nada. Não tem meio termo. Essa cena foi diferente no anime, inclusive, ok? Porque no mangá é só um quadro de flashback, sem todo aquele diálogo, até aquela forma do Aizen, né? Tá preso diferente e tal. Inclusive o coração do velho foi testado de novo, só de pensar que o Aizen poderia ter se juntado a eles, né? Seria, seria um acréscimo pro time de lá muito grande. Por fim, a gente vê que todo aquele esforço, toda aquela luta insana foi tudo em vão, porque não era o verdadeiro Yhwach, era só o Y, the Yourself. E aí que entra um detalhe que acabou não tendo no anime, que no mangá mostra um pouquinho da história desses irmãos. O Lloyd e o Hoyt foram irmãos gêmeos que nasceram tecnicamente juntos, mas um nasceu um pouco antes do outro. Só que essa diferença nunca deu para ser percebida, porque mesmo na barriga da mãe, eles já conseguem mimetizar um ao outro. Então foi irrelevante quem era o mais velho, já que nunca iria dar para saber isso. Então eles ficaram com a letra Y, que é a The Yourself, e junto com os poderes deles, eles conseguiam se transformar em alguém. Foi justamente o irmão desse Lloyd que o Zaraki matou um pouco antes. Infelizmente, todo aquele esforço foi praticamente só para matar um impostor. Mas o Yamamoto acabou salvando o Zaraki no processo. Tudo acabou dando errado e deu dó de ver que depois de tudo isso não serviu praticamente para nada. Ainda mais com a bancai roubada dele no final. Chegou o fim de um dos velhos mais casca-grossas dos animes. Você tá assistindo esse anime? Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se você não tá no episódio 6, dá tempo pra caramba pra você curtir uma obra-prima. Já comenta aqui o que você tá achando e comenta se você tá hypado pra assistir agora. Tamo junto, se inscreve aqui agora, ativa o sininho porque você vai ser avisado quando sair mais vídeos de Bleach. E eu vou trazer agora mais teorias, mais listas, mais top, mais probabilidades do que pode acontecer desse universo. Agora sim a gente tá entrando de cabeça em Bleach, galera. Vai ter uma nova etapa de Bleach aqui no canal. Conto com você. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!